Nós vimos como classificar um sistema de acordo com a sua composição, se ele é puro ou se ele é uma mistura. Agora vamos ver como classificar um sistema de acordo com o aspecto visual, com aquilo que a gente enxerga, ou a olho nu, ou com auxílio de um microscópio simples. Então aqui eu tenho um sistema constituído por líquidos. Eu quero classificá-lo de acordo com seu aspecto visual. Nesse caso, ele pode ser homogêneo, ou seja, ter um aspecto uniforme, ou ele pode ser heterogêneo. Sistema homogêneo é quando visualmente ele parece uma coisa só, ele tem um aspecto único. Já heterogêneo, não. Nesse caso, podemos notar duas regiões no sistema. A região, o líquido incolor, embaixo, e o líquido amarelado. Então, esse sistema é um sistema heterogêneo. Ele é formado por duas partes, o líquido incolor e o líquido amarelo. Cada parte que constitui um sistema, a gente chama de fase. Fase é cada região homogênea de um sistema. Nesse caso, é um sistema formado por duas fases, a fase de baixo e a fase de cima. Então, duas fases. É um sistema bifásico. Cada região homogênea de um sistema possui as mesmas propriedades físicas, por exemplo, a mesma densidade. Medir a densidade aqui e medir a densidade aqui é diferente, então o sistema é heterogêneo. Exemplos de sistemas homogêneos: água e etanol. No caso da água e etanol, o sistema é homogêneo em qualquer proporção. Eu posso ter 1 ml de água com 10 litros de etanol ou vice-versa, que sempre vai ser homogêneo. É um sistema formado por uma única fase. É um sistema monofásico. Todo sistema homogêneo ele é monofásico. Medir as propriedades em qualquer ponto do sistema é a mesma. Então, se eu medir a densidade aqui, no meio ou embaixo, eu vou ter o mesmo valor. É um sistema formado por uma única fase. Outro exemplo, água e sal dissolvido. Se você olhar, então vamos imaginar o seguinte experimento. Você está na sua casa, pegou um copo com água e jogou uma pitada de sal e mexeu. Esse sal ele vai desaparecer na água, a gente fala que o sal dissolveu. Visualmente, você olha um único aspecto, um sistema homogêneo, possui as mesmas propriedades em toda a sua extensão. O ar que respiramos, isento de poeira, também é um exemplo de sistema homogêneo. Agora, água e etanol, homogêneo, ele é puro ou ele é uma mistura? Ele é uma mistura, porque ele é formado por duas substâncias, a água e o etanol. É uma mistura de dois componentes, é uma mistura homogênea. Toda mistura homogênea a gente chama de solução, que é uma palavra que vai te acompanhar ao longo do curso. Solução é uma mistura homogênea. Homogênea. Então, aqui eu tenho 3 exemplos de soluções: água e etanol, água e sal dissolvido e o ar. Vale notar que solução não necessariamente é líquida. Eu tenho aqui um exemplo de uma solução gasosa. Sistema heterogêneo, exemplos. Aqui eu tenho né? Água, e aqui é um óleo. Tá? Um outro exemplo também interessante, água e gelo. Visualmente eu percebo aqui a fase líquida e a fase sólida. É um sistema também bifásico. Agora, ele é puro ou ele é uma mistura? Ele é puro, porque o componente é o mesmo. Gelo é água, então aqui eu só tenho água. Eu tenho uma substância pura heterogênea, formada por duas fases, a fase sólida e a fase líquida. Um outro exemplo, se eu pegar um copo com água líquida, então aqui a água, vamos colocar o símbolo para facilitar, líquida e muito sal. Então, eu joguei bastante sal aqui. Como é que vai ficar esse sistema? Uma parte do sal vai dissolver na água, então a gente fala que esse sal está aquoso. Água e sal aquoso, sal dissolvido é uma fase, só que o excesso de sal vai para o fundo. Então, eu tenho aqui um sal sólido. É um sistema formado pela fase líquida e pela fase sólida. É um sistema bifásico.
Então, só para retomar, eu posso classificar um sistema, além da composição, de acordo com seu aspecto visual, em homogêneo, heterogêneo. Uma fase homo, mais de uma fase heterogênea. Alguns casos particulares. Não casos particulares, mas situações gerais. Mistura gasosa. Toda mistura gasosa, nas mesmas condições, ela é homogênea. O ar isento de poeira é homogêneo. Eu posso ter uma mistura com 5, 10 gases nas mesmas condições, vai formar uma mistura homogênea, uma solução. Mistura de sólidos diferentes. No caso, cada sólido é uma fase. Por exemplo, sal e açúcar. Não estou colocando água, hein? Sal sólido, açúcar sólido. Eu tenho aqui uma mistura sólida com dois componentes, então tenho duas fases, a fase sal e a fase açúcar, é um sistema heterogêneo. Cada sólido é uma fase. Outro caso, ouro, prata e carvão. 3 sólidos, 3 fases. Pólvora. A pólvora que eu tenho nessa figura, ela é formada por 3 sólidos, carvão vegetal, enxofre e salitre. A pólvora, ela é um sistema heterogêneo, 3 fases. Granito, pedra de construção, de acabamento, ele é formado também por 3 sólidos, a mica, feldspato e quartzo. O granito também é uma mistura heterogênea de 3 fases. Tudo bem? Outras situações também interessantes. Leite e sangue, visualmente, a olho nu, parece homogêneo. Mas se você pegar um microscópio simples, você começa a perceber diferentes fases. Então, sangue e leite parece a olho nu homogêneo, mas eles são classificados como sistemas heterogêneos. São hétero. No microscópio, você percebe mais de uma fase. Agora, vamos fazer um exercício aqui. Eu quero saber o número de fases, o número de componentes desse sistema. Gelo, água líquida e sal dissolvido, sal aquoso. Quantas fases? Aqui eu tenho 2 fases. A fase gelo, não importa se eu tenho 2 pedras ou mais. Cada pedra de gelo a gente considera uma única fase. Então eu tenho a fase gelo e tenho a fase líquida. É um sistema bifásico, 2 fases. Agora, quantos componentes, quantas substâncias eu tenho aqui? 2, porque gelo é água. Então, gelo, água líquida, 1 componente. Sal, 2 componentes. Então, 2 fases, 2 componentes. Aqui, um sistema fechado. Eu tenho oxigênio e nitrogênio gasoso, gelo, água líquida e açúcar aquoso, dissolvido e granito. Quantas fases eu tenho? Esse é um pouco mais complicado. Só o granito são 3 fases. Então, eu tenho 3, a fase líquida 4, o gelo 5, a fase gasosa 6 fases. Quantos componentes, quantas substâncias? Gelo e água líquida, 1 componente. Açúcar, 2 componentes. Gás oxigênio, 3. Gás nitrogênio, 4 componentes. Mais os 3 componentes do granito. Então, eu tenho no total 7 componentes. Oxigênio, nitrogênio, água, açúcar e os 3 do granito. Ok?